Olá, seres vivos, tudo bem? Eu, professor Bonfim, professor do cursinho Maximize Vestibular mais Enem. Estou aqui para dar pequenas dicas para vocês que está aí à porta do Enem. Eu falo da matéria meiga, doce, gentil, que é a matéria de matemática. Essa matéria meiga, doce, fofa, que vocês morrem de desesperos. Principalmente porque matemática está no segundo dia com linguagens e códigos, mais a redação. Mas matemática não é tão difícil. E uma das competências que eles gostam de pedir tem a ver com gráficos e tabelas. Como que você, meu aluno, minha cara aluna, como que a maioria dos alunos age quando pega exercícios com gráficos e tabelas? E quando eu falo de gráficos e tabelas, eu não estou falando exclusivamente de matemática. Você pode ver isso em biologia, você pode ver em geografia, em história. Então você não pense você em química, física, não pense você que isso é restrito de matemática. Mas como que o aluno se comporta? Antes de falar propriamente dos gráficos e das tabelas, como que o aluno se comporta? Classicamente tem assim, vem um texto, vem o gráfico ou uma tabela e novamente um texto. O primeiro texto, o que antecede o gráfico ou a tabela, o que acontece nele? Ele explica a origem do gráfico, a tabela, para que ele serve. Depois você faz o quê? Olha o gráfico e a tabela, mas você só olha, não enxerga nada. Por quê? Porque você não tem dados, você não sabe o que é questionado. E aí depois você vai para a questão, o texto que vem depois do gráfico e da tabela. E aí ali você vê qual é a pergunta. O que é que você faz? Você volta, perceba, você está voltando no gráfico e na tabela. E aí você vai tirar os seus dados. Perceba, você gasta tempo. E o Enem, antes de uma prova de conhecimento, é uma prova de resistência. Você tem que saber trabalhar com o tempo, porque você não tem tempo extra. Então, a sugestão que eu dou, quando pegar exercícios que tenha gráficos e tabelas, leia primeiro o texto, depois do gráfico ou da tabela. Aí, se eu não entender, aí você lê antes, porque você ganha tempo com isso. A maioria dos exercícios de Enem com gráficos e tabelas, não há necessidade de que você leia, de que você fique lendo todos os textos. Ou você fica olhando o gráfico e a tabela, mas você olha, você não sabe o que é importante. Sublinhe o que são as informações importantes. Beleza? Então vamos começar a falar sobre as pequenas dicas sobre gráficos e tabelas. Reparem, gráficos em geral, eles geralmente comparam informações qualitativas e quantitativas, podendo envolver também o tempo e o espaço. Veja, não é uma questão exclusivamente de matemática. Existe uma grande variedade de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar barras, pizzas, áreas, linha e rede. Esse de rede, dificilmente alguém vai pedir. O Enem nunca pediu. Mas os outros, esse daqui, por exemplo, gráfico de coluna. Não preciso dizer porque é gráfico de coluna. Repare que ele fala, são os mais utilizados. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores. E não dependem de proporções. Repare, ele não precisa ser proporcional. Um pode ser extremamente alto e outro baixo. Os dados são indicados na posição vertical. Vertical, vocês lembram que é vertical e horizontal, né? Horizontal, deitado, vertical, em pé. Enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Veja aqui, ó, temos aqui este gráfico, veja que temos 4 colunas. A primeira, numa cor, a segunda, a terceira e a quarta. Percebam que aqui, ao lado, temos uma pequena legenda com as cores. E o que significa? Temos o desempenho do aluno em matemática, tinha que ser. Quando que ele é ruim, regular, bom ou ótimo. Repare que não tem porcentagem, não tem nada. Ali ele fala de números abstratos. Percebam que perto do bom está entre 30 e 25. O regular está na casa do 20, que coincide com o do ótimo. Veja que o valor é o mesmo. E aqui do ruim é um pouco acima de 10. Esse é um tipo de gráfico que ele pode te dar para que você possa analisar. Onde que eu tenho mais alunos, por exemplo? Onde o desempenho é bom, porque está entre 20 e 30. Esse é o tipo de informação que o Enem vai necessitar de você, vai cobrar de você. Outro tipo de barras. Mas aí veja que agora está na horizontal, deitados. Possui basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, com os dados na posição horizontal e as informações e divisões na posição vertical. Percebam que os valores são os mesmos, só que aqui, são parecidos, aliás. Aqui eu já coloquei em porcentagem. Temos aqui, ó,
25 e 25. Ah, e esse número 20 aqui? Pode ser, por exemplo, a quantidade de alunos. Esses 25 representa a quantidade de alunos que vai bem na sala. Mas aí representa por 20 alunos. Veja aqui, ó, outra porcentagem, 35. E aqui o 15. Então veja, é esses valores o que o Enem pode pedir para vocês. Aqui temos o gráfico de barras, que é na horizontal. Outro tipo de gráfico, opa, para frente, o gráfico de pizza. Não precisa falar porque é uma pizza, né? É um tipo de gráfico também muito utilizado, indicado para expressar uma relação entre proporcionalidade. Aqui sim nós temos uma proporção, em que todos os dados somados compõem o todo de um dado aspecto. Basta pensar numa pizza. Uma pizza para uma pessoa comum. Tem quantos pedaços? 8. Para o guloso, 1, só o dele. Ele come tudo. Repare que temos aqui, ó, chocolate, morango, creme, flocos, que muita gente fala flocos, e outros. Qual seria o seu sabor preferido? Repare que a grande maioria prefere chocolate. E assim por diante. Essa é outro tipo de gráfico. Gráfico de linhas e linhas ou curvas. Isso daqui é muito comum vermos aonde? Na época de eleições, onde temos comparativos. Pega os vários candidatos e vamos comparando eles. Vamos não. As instituições que fazem as pesquisas vão demonstrando a evolução ao longo do tempo. Percebam aqui, ó, enquanto temos um valor que está descendo, subindo, tem um outro que mantém-se estável. Daqui eu tiro informações. Onde teve um aumento ou uma queda, em que determinado período, onde teve a maior variação, menor variação. É isso, meu caro aluno, minha cara aluna, que o Enem gosta de pedir para vocês. E aí você começa a olhar, perceba, você olha, não tem informação, você olha e não vê nada. Porque o que eu vou tirar daqui? Qual é a informação que me interessa? Gráfico de área, aí temos que calcular as áreas. Veja que temos regiões aqui. Temos uma região 1, que o examinador especifica, região 2, região 3, primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto. É semelhante ao gráfico em linhas, diferenciando-se apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. É também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Repare os aspectos pelas cores. É isso que o examinador gosta de pedir. Este último, gráfico em áreas, ele é menos usado, mas os outros, nossa, barras, linhas ou curvas, nossa, eles pedem demais. Só para exemplificar o que eu comentei com vocês, vejam esse exercício. Ao invés de você sair lendo que nem louco, e vejam que ele é do Enem de 2012, eu nem vou pegar o primeiro texto. Eu nem vou olhar o primeiro texto em cima. Vamos ver o gráfico? Também não. Eu vou olhar embaixo aqui, ó. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram... repare que ele falou aqui, a maior e a menor venda absolutas em 2011. Maior e a menor, reparem que ele foi específico. Primeiro maior, depois a menor. Sem que eu leia o texto e sem que eu veja o gráfico, agora que eu vou olhar. Reparem, temos a coluna das vendas e aqui os meses. Onde que eu tive a maior venda? Olha esse ponto aqui, junho. Mas ele está próximo de março. Mas se você traçar uma reta, ele é um pouco maior. E onde que ele é menor? Agosto. Eu não li o primeiro texto. Não olhei o gráfico antes de ler o segundo texto. Precisei? Não. Então, quando que eu tiver a maior e a menor venda absolutas? Junho e agosto. Essa questão era a alternativa E de esperança. Muito difícil? Não. Tabelas é a mesma ideia, não fuja. Tabela é a mesma coisa que a gente fala dos gráficos. Você vai ter a mesma coisa. Onde podemos ter as tabelas? Estatística, probabilidade, porcentagem. Ali nós podemos ter tabelas, da mesma forma que os gráficos. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Preciso ler isso daqui tudo? Não vou ler. Vamos olhar a tabela. Também não vou ficar olhando. Vamos para depois. Vamos ler depois. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. Tem a ver com doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país.
As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são... E aí, se você quiser voltar agora, olha o número de doadores e olha a relação doadores por habitante. E olha a quantidade de doadores. Tem que fazer essa conta? Não. Então, vamos lá para... Opa, voltando. Veja aqui, ó, segundo a tabela, o percentual de doadores do país é de 1,9. Onde está? Aqui, ó, o total do país, 1,9. Qual que era a pergunta? A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Ora, menor ou igual ao do país? 1,9 é o do país. Onde é menor ou igual? Região Nordeste, região Norte e região Sudeste. Precisei ler o texto antes? Não. Isso nos dá a alternativa B, Norte, Nordeste e Sudeste. Vejam, sem trauma, sem desespero, não há necessidade de você ficar lendo que nem louco tudo. Ah, mas e se eu não entender? Você pode ler, porque parece que tem um negócio chamado de consciência. Não, eu preciso ler o texto antes. Bobagem, você perde tempo. Tempo esse que você não tem. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos lá. Então, para vocês, eu desejo uma boa prova, um beijo, um abraço, juiz no coração, muito prazer em conhecê-los, professor Bonfim do cursinho Maximize Vestibular mais Enem. Tchau!